Estúdio CBN. São 3h37. A partir de hoje, a Prefeitura de Campinas começa a realizar uma série de 11 audiências públicas que tem como objetivo apresentar a atual proposta de edital de licitação do transporte público municipal, mas também de receber eventuais sugestões. Hoje, o encontro acontece no Salão Vermelho da Prefeitura, na Avenida Anchieta, número 299, entre as 6h30 e as 9h da noite. O encontro também será transmitido pelas páginas da INDEC, no YouTube e no Facebook. Os encontros são abertos para toda a população, conselhos municipais, associações de classe e entidades públicas e privadas do município. Os participantes podem submeter perguntas que serão lidas e respondidas ao final das audiências. Entre os pontos contemplados no processo atual estão a sustentabilidade, com a previsão de 60 ônibus elétricos, mais transparência na gestão da remuneração, com o sistema de arrecadação e remuneração sendo gerido pelo poder público e também pelas operadoras, e a incorporação do PAI Serviço, que terá novos índices de desempenho, sistemas de gestão e incorporação de novas tecnologias nos veículos. O processo é conduzido pela Prefeitura por meio de um grupo de trabalho da INDEC e das Secretarias de Transportes, Finanças, Justiça e Administração. Hoje é na Prefeitura. Amanhã, sempre às 6h30, tá? Amanhã, em Barão Geraldo, no Salão Paroquial da Igreja Santa Isabel. Na quarta, no Padre Anchieta, lá no Espaço Cultural Maria Monteiro e Biblioteca Cora Coralina. Na quinta-feira, dia 12, no Campo Belo, no Jardim Fernanda, na Escola Professor Paul Eugênio Charbonnet. Espero ter falado certo. Na sexta-feira, no Jardim Cura d'Ars, aqui próximo da gente, na Universidade de São Francisco, na unidade do Swift, lá no Cura d'Ars. Depois, no sábado, no Jardim Londres. Aí depois a gente passa a programação da semana que vem. Então, hoje, Prefeitura, amanhã, Barão, quarta, Padre Anchieta, quinta, Campo Belo ou Jardim Fernanda, ao mesmo local, sexta-feira, Jardim Cura d'Ars e sábado, Jardim Londres. Agora a gente vai falar de saúde aqui no Estúdio CBN, uma pesquisa recente que trouxe dados sobre quanto o comportamento sedentário aumenta o risco de doenças cardiovasculares e até a mortalidade das pessoas. A gente sempre soube que ser sedentário faz mal, né? Mas dessa vez as informações são diferentes, baseadas no comportamento das pessoas, e quem conversa ao vivo com a gente aqui no Estúdio CBN é o médico cardiologista Silvio Giopato. Doutor Giopato, muito boa tarde, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Estúdio CBN. Oi, Marcos, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês e falar de um tema muito importante, que é a atividade física, e agora acrescentando mais um tempero, né, que é o comportamento sedentário. Isso é um aspecto bem interessante a ser comentado e conversado. E o que seria o comportamento sedentário, doutor Silvio? É uma coisa que a gente convive, mas não percebe, né? Eu costumo dar exemplos, eu acho que fica mais fácil a pessoa visualizar. É quando você troca todo e qualquer gasto energético do seu dia a dia pelo conforto. Por exemplo, quando você tem que subir 1 ou 2 andares de escada no seu trabalho, e você pode subir 2 andares e você prefere o elevador à escada. Esse é um comportamento sedentário. Quando você está no shopping center, você se depara com uma escada rolante ao lado de uma escada normal. Você escolhe a escada rolante. Isso é um comportamento sedentário. A padaria, que fica a 4, 5 quadras da sua casa, que você poderia ir a pé, você prefere ir de carro. Tudo isso, Marcos, é o comportamento sedentário. Hoje, até as atividades do cuidar da casa, né? Passar um aspirador de pó, você já não precisa mais passar, você programa um robô, né? Você joga a roupa na máquina e ela lava. Então, tudo isso substitui gasto energético. Você deixa de gastar energia e isso é atividade. Essas atividades também são importantes e é isso que esse estudo vem nos trazer. Exatamente em cima disso que eu queria dizer, né? Eu queria perguntar.
as pessoas que fazem os serviços domésticos, por exemplo, lavar uma louça, que você está parado no local, né? Mas os que têm mais movimento, varrer uma sala, por exemplo, varrer um apartamento, né? Passar um pano, esse tipo de atividade, ela pode não ser comparada a uma atividade física como uma corrida, uma caminhada, mas ela também é uma atividade física, ela faz parte, ela já melhora um pouco a sensação de bem-estar da pessoa. Sem dúvida, Marcos. É esse aspecto que esse estudo vem chamar a atenção. Você pode ter uma pessoa que é fisicamente ativa, ela vai na academia, mas ela não cumpre nenhuma dessas atividades. Na hora da escada de subir a escada, ela vai na escada rolante ou elevador. Então, ela é fisicamente ativa, porque ela frequenta uma academia, enfim, mas ela tem comportamento sedentário. E quando a gente compara uma pessoa fisicamente ativa e que não tem comportamento sedentário, essa pessoa tem menos riscos cardiovasculares do que aquela que é fisicamente ativa, porém tem comportamento sedentário. Você falou de lavar a louça, né? Tudo bem, a pessoa fica em pé, mas essa atividade de estar em pé ainda é melhor do que você colocar a louça na máquina de lavar e ir assistir televisão. Então, essas atividades domésticas, elas contam, não substituem a atividade física. Não estamos falando disso. Não é substituir. Porém, elas são importantes. É importante cultivar essas atividades simples que fazem muita diferença no bem-estar e na saúde da pessoa, como você mesmo ressaltou. E quando se fala em sedentarismo, fala em não praticar atividades físicas regulares, né? Como, por exemplo, uma corrida, uma caminhada, uma academia, praticar algum esporte, né? Hoje em dia está muito em voga a luta, o beach tênis, tem a turma que sempre joga o futebol. Claro que isso é ser sedentário. Mas aí, do comportamento sedentário também, eu queria perguntar sobre a questão de alimentação, doutor Silvio. Uhum. Como que ela influi também, né, para aumentar as doenças cardiovasculares? Se a pessoa, por exemplo, ela dá uma caminhada no taquaral, mas ela come uma comida gordurosa, isso já tira um pouco do exercício que ela fez? Ela passa a ficar mais vulnerável? Bom, nós temos aí uma série de variáveis, né? Então você combinou uma pessoa que tem atividade física com uma alimentação não saudável. Se essa pessoa tem hábito alimentar rotineiramente não saudável, evidentemente que isso pode neutralizar ou mesmo superar o benefício da atividade física. Então, a atividade física ela tem que andar de mãos dadas com o comportamento alimentar saudável, tá certo? Tem uma pesquisa de alguns anos atrás, foi bem interessante, que comparou pessoas que ficam sentadas 8 horas por dia no trabalho e executam a atividade física regular. E aquelas pessoas que ficam sentadas 8 horas por dia trabalhando e não têm atividade física. Aquelas que ficam sentadas 8 horas e não têm atividade física têm uma probabilidade de eventos cardiovasculares 5 a 6 vezes maior do que aquele que passa as 8 horas sentado trabalhando, mas tem atividade física. Nesse mesmo estudo, pegou um outro grupo, um outro extrato, pessoas que ficavam 3 ou mais horas diante da TV, que ficavam diante da TV, e um grupo que praticava atividade física e outro que não. Sabe o que aconteceu? A atividade física não neutralizou o efeito maléfico da TV. Por quê? Quando você fica em frente à TV, você recebe estímulos alimentares pouco saudáveis, alimentos hipergordurosos, hipersalgados, superprocessados. E então, esse hábito alimentar pouco saudável neutralizou o benefício da atividade física. Mais ou menos é isso que você me perguntou. Então, se a pessoa tem um hábito alimentar regularmente não saudável, ela pode neutralizar o benefício da atividade física. Por isso que é importante o comportamento alimentar saudável também. Vou voltar à pesquisa, doutor Silvio. O comportamento sedentário aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, quem, além de ser sedentário, tem o comportamento sedentário, lava-louça, é o robô aspirador,
é o elevador 2 andares, tudo que o senhor já citou. São números muito piores da pessoa que se considera sedentária, mas que tem algum tipo de comportamento? Algum Muito tipo pior. de atividade, como, por exemplo, Sim, varrer uma casa? sim. Sim. Esse estudo mostra que aquelas pessoas que no período da pesquisa tiveram 10,6 horas de inatividade física, né, de inatividade de comportamento sedentário, onde elas eram monitoradas por relógios, né, desses que medem frequência cardíaca, enfim. Quando era registrado aquelas pessoas que tinham mais do que 10,6 horas de comportamento sedentário, essas pessoas tiveram pior resultado, mais eventos de insuficiência cardíaca e morte cardiovascular do que aquelas que tinham menos horas, mesmo naquelas que tinham atividade física. Então, pessoas com atividade física regular, mas com comportamento sedentário, essas pessoas tiveram um resultado pior do que quem faz atividade física e não tem comportamento sedentário. Interessante. E Muito. o que o senhor poderia dizer, doutor Silvio, né, para a pessoa começar a mudar os hábitos, né? E porque, claro que só o comportamento sedentário ele não é o suficiente, né? Sair do comportamento sedentário não é o suficiente para evitar uma doença cardiovascular e até a morte, né? Como estão nos números da pesquisa, mas o que o senhor recomenda para as pessoas, então, começarem a trocar esses hábitos, além, claro, dos exemplos que o senhor já citou no início? Olha, Márcio, o importante é que as pessoas mudem o foco. Sempre procurem pensar, antes de escolher um conforto ou uma modernidade, né? O carro, o ônibus, fala, eu posso executar essa atividade com a minha própria energia? Ir à padaria e voltar a pé? Eu posso parar indo para o trabalho, estacionar ou descer do ônibus 4, 5 quadras antes e caminhar 4 ou 5 quadras todos os dias? No trabalho, ao invés de usar o elevador, usar as escadas. Então, nós temos que ter isso em mente. O que é que eu posso fazer para o meu organismo para dar gasto energético para o meu organismo? Mudando esses pequenos comportamentos, e isso acaba puxando também o comportamento alimentar mais saudável. Isso acaba puxando o desejo de executar atividade física de maneira regular. É um contínuo. Da mesma maneira que gentileza gera gentileza, atividade física gera vontade de mais atividade física. Então, pequenas mudanças no nosso dia podem atrair bons fluidos para que a gente execute, gaste mais a nossa própria energia para que a gente tenha uma vida mais saudável, que o nosso sistema cardiovascular seja mais saudável, mais condicionado, consequentemente, uma alimentação mais saudável também. Isso tudo junto muda muita coisa, muda mortalidade, temos que entender isso, muda mortalidade e todos nós queremos viver mais e melhor, viver bem. Essas coisas são fundamentais para isso. Essa questão que o senhor citou de se adaptando ao exercício físico, a endorfina, a dopamina, como é que chama também a... Me fugiu o nome agora aqui, serotonina. Elas vêm automaticamente mesmo? Vai virando um hábito, vira uma espécie de um vício do bem fazer exercício? Sim, são neurotransmissores que são ativados por vários fatores. Um deles é a atividade física. Então, ele traz essa sensação de bem-estar. E o nosso cérebro, ele gosta da sensação de bem-estar. E na medida que você vai aumentando a produção e a liberação desses neurotransmissores que você citou, isso gera um movimento de desejo de fazer executar aquela atividade, porque aquilo te traz bem-estar. O difícil, Márcio, é romper a inércia. Nós, seres humanos, né, fomos moldados pela evolução, pela escassez de alimentos e a necessidade da busca pelos alimentos. Porém, sempre que nós encontrávamos, nossos ancestrais encontravam uma árvore cheia de frutos, ele parava naquele lugar e se estabelecia ali enquanto houvesse o fruto. Então, o cérebro também condiciona você a querer procurar o conforto. Como nós só temos oferta de conforto,
e super oferta de alimentos, aí você tem o seu cérebro te condiciona a querer ficar parado comendo, entendeu? Então, é isso que nós temos que mudar essa chave. Nós temos que mudar a chave, diminuir a ingesta de alimentos superprocessados e alimentos hipergordurosos. Temos que mudar a chave no sentido de que temos que ser ativos. Nós somos animais que fomos moldados pela evolução para sermos ativos fisicamente. E a gente vem perdendo isso por causa da modernidade, né, do conforto da vida moderna. Quem não tem os hábitos ainda saudáveis, a doença cardíaca avisa, porque a pessoa às vezes pode, eu tô comendo errado, tô fazendo um monte de coisa errada porque eu não sinto nada. Existe algum sintoma ou quando só vai saber que tem uma doença cardiovascular quando fizer um exame, doutor? Veja, essa é uma pergunta fundamental pelo seguinte, a doença cardiovascular, vamos falar da principal doença cardiovascular, que é o infarto. As doenças ateroscleróticas por entupimento, que levando o entupimento das artérias coronárias ou da artéria do cérebro, ok? Essas doenças de fundo da aterosclerose são doenças silenciosas. Elas passam muitos anos sem dar sinais. E, às vezes, o primeiro sinal é a morte súbita. Naqueles felizardos que vão sentir sintomas de dor no peito, e isso vai levá-lo ao médico e vai descobrir que ele tem um entupimento na artéria coronária, são realmente poucos, não é a maioria. Então, é uma doença que ela causa poucos sintomas e muitas vezes o sintoma é a morte, é o infarto, tá certo? Então, o acompanhamento, a visita ao cardiologista, ao clínico, uma vez ao ano, para aquela pessoa que não tem nenhuma doença conhecida, é fundamental, porque ela pode estar hipertensa, ela pode estar diabética sem saber. Então, você controlar os fatores de riscos, esses fatores de risco são fundamentais. Obesidade, a pessoa está em sobrepeso, o sobrepeso também é um fator de risco. E quanto maior for o tempo de exposição a esses fatores, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, estresse, sedentarismo, isso tudo, quanto maior for a exposição, maior é o risco. Portanto, não espere aparecer o sintoma, procure antes, porque quando surgirem os sintomas, pode até ser tarde demais, e não quer dizer que não exista conserto, porém, você perdeu tempo, você deixou de evitar que essa doença chegasse a uma situação de risco maior. E o importante é isso, se nós queremos aumentar o nosso tempo de permanência na Terra com boa qualidade, nós temos que ter uma prevenção que começa bem cedo, ainda na juventude, para que a gente possa chegar na terceira idade com qualidade de vida, sem ter infarto, sem ter derrame, e poder usufruir desses anos de vida com qualidade. Interessante o que o senhor acabou de dizer, ainda há tempo, mesmo para quem tem os hábitos muito ruins. Exatamente. Quero agradecer, então, ao Dr. Silvio Giopato, cardiologista. Essa pesquisa trouxe, né, essa questão do comportamento sedentário, que é mais do que o sedentarismo de não fazer exercício, para você que ligou o rádio agora. É trocar o elevador pela escada, dependendo da distância, né? Eu, por exemplo, moro no 13º andar, mas dá para fazer também, né, Dr. Silvio? Tá, pode ter certeza que dá, e você vai chegar uma hora que você vai gostar de fazer isso. Olha só, e a questão dos serviços em casa também, isso aumenta o número, né, como mostrou a pesquisa que o Dr. Silvio nos informou aqui, esse comportamento sedentário pode aumentar também as doenças cardiovasculares e até com risco de morte. Dr. Silvio, agradeço pela atenção com a gente mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde, uma boa semana. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês, uma ótima semana também. Agora são 3h56, nós vamos para o último intervalo aqui no Estúdio CBN, já a gente vai continuar falando de saúde por aqui, até já. Estúdio CBN.